Muito boa tarde, meus nobres irmãos e irmãs. Estamos hoje retornando ao nosso estudo com a continuação dos capítulos do nosso livro Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. O 7º capítulo do livro que lhes apresento, Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Já deixei certa vez telefone para quem se interessar, entrar em contato, 067 Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 067 98406 5934. Eu rogo ao coração querido de Nossa Senhora, agradecendo a ela sempre, mais esta oportunidade que ela nos concede de podermos vir realizar um trabalho como este, que eu tenho absoluta certeza que muitos irmãos estão sendo beneficiados, estão recebendo essa luz, a luz desta doutrina maravilhosa dos Espíritos e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira parte que consta no nosso vídeo de hoje, e eu peço, aproveitando a oportunidade, eu peço aos irmãos que nesses vídeos que já foram colocados, à medida que forem assistindo, deem um like nesses vídeos, divulguem, né? Para que outros irmãos possam tomar conhecimento deles. A terceira parte é também dirigida aos nossos irmãos anti-rostanguistas. Ali é colocada os nossos argumentos e de tantos outros companheiros que também defendem este assunto. Meu ilustre irmão e amigo anti-rostanguista, apele para a sua lógica, e já que alguns não entendem coisas espirituais, parodiando Jesus no diálogo com Nicodemos, vamos falar das coisas da terra. Qual homem aqui na terra que, sendo milionário, multimilionário, bilionário, construiria para morar um barraco, uma palafita, uma choupana? Claro que ele construiria uma fabulosa mansão. E isso é a lógica quem nos diz, que nos conduz a pensar assim, porque este homem tem dinheiro, tem poder e mereceu isso. Jesus, Espírito puro, um Cristo, com todo o poder cósmico conquistado, um construtor de mundos, não teria condições de construir para morar por algum tempo uma mansão corporal, usando material de primeira qualidade, ao invés de construir uma choupana, uma palafita ou um barraco humano? Será que não teria?
responda com toda a claridade da sua consciência, meu ilustre irmão antirrostanguista. Não estou com isso querendo diminuir a beleza de um corpo humano. Estou querendo enaltecer a grandiosidade de um espírito crístico. Áureo encerra o capítulo 7º dizendo assim, aspas, a verdade, como vemos, é bem outra, incomparavelmente bela, justa, santa, lógica e real. A realidade do sublime amor daquele que é, de fato, o caminho, a verdade e a vida. Fecha aspas. Aí está, meus ilustres irmãos antirrostanguistas, a palavra abalizada de um instrutor espiritual que, por amor aos seus semelhantes, vem trazer de esferas mais elevadas conhecimentos que são verdadeiro alimento para os espíritos de boa vontade, que realmente querem abandonar o lodaçal de ignorância em que se chafurdam há tantos milênios. Por essas razões acima descritas, dizemos com todas as letras, com toda a força da nossa consciência, do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa convicção, do nosso coração. Jesus, o Cristo, não nasceu neste planeta, não só pelas impossibilidades acima registradas, mas porque a lógica, a razão, a lei e a verdade nos dizem que um potencial de elevadíssima energia sideral, cósmica, divina, absolutamente pura, não pode ocupar um corpo humano constituído de material de frequência vibratória inferior. Jesus, o Cristo querido de Deus, o construtor e governador do orbe terráqueo, o responsável diante de Deus por essa humanidade, constituída de aproximadamente 25 bilhões de espíritos, jamais nasceu neste planeta. Ele não merecia isso. Os nossos nobres irmãos antirrostanguistas devem ter esquecido ou, curioso, é que não tocam nesse assunto quando querem menosprezar a obra de João Batista Rostangue. Vejam o que diz João Batista, exaltando o poder e a grandiosidade de Jesus. Falo de João Batista, o precursor, o que veio preparar o caminho, o grande João Batista. Vejam o que é que João Batista diz em relação a Jesus. Aspas. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está registrado em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Isso que João Batista disse a respeito de Jesus. Ele é mais poderoso do que eu.
E vejam o que o Mestre Jesus Cristo diz de João Batista. Aspas. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu algum maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Fecha aspas. Quem diz isso é nosso Senhor Jesus Cristo. E essas mentes infantis e ignorantes ainda ficam fazendo malabarismos para explicar que ele não quis dizer isso. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. O Mestre quer dizer com isso que ele, Jesus, não nasceu de mulher. Ou alguém quer me provar que não foi isso que ele quis dizer? O pior cego é aquele que não quer ver. Foi Jesus quem disse isso. Meus ilustres irmãos antirrostanguistas, em mundos materiais superiores, falo de mundos materiais e não espirituais. Não existe a utilização do sexo entre homem e mulher para a procriação. Em mundos superiores não existe mais isso. Lá, a mulher não tem necessidade de engravidar para 9 meses depois ter um filho. Sabem por quê? Porque os espíritos que necessitam encarnar nesses mundos superiores, por serem espíritos superiores, têm poder, conhecimento e capacidade para, utilizando os fluidos ambientes, formarem um corpo físico constituído de matéria quintessenciada, própria daquele mundo. Feito isso, eles se materializam no mundo sem necessidade de nascimento. Após a materialização, eles passam o tempo que for necessário para o desempenho da sua missão. E após o cumprimento da missão, eles simplesmente desmaterializam o seu corpo físico e retornam ao plano espiritual de onde vieram. Lá não existe mais nascimento nem morte. Nascimento, entre parênteses, sexo, gravidez, nascimento, fecha parêntese, isso é coisa de mundos inferiores. Mundos materiais superiores já conquistaram fases superiores de evolução. Ora, meus queridos antirrostanguistas, se espíritos superiores não puros, espíritos superiores não puros, podem organizar um corpo físico para se manifestarem em mundos superiores sem nascimento, porque um espírito puro, para cumprir uma missão divina, não poderia organizar um corpo especial para se manifestar no mundo inferior? Será que ele não teria poderes para isso? Acredito que sim. Para isso e para muito mais. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele não nasceu na terra. E se não nasceu,
também não morreu. Muitas pessoas têm o falso hábito de associar vida com morte. A vida não tem nada com a morte. Nascimento, sim, é ligado à morte. Só o que nasce pode morrer. A vida é uma só, tanto no mundo material como no mundo espiritual, dividida em duas partes. Uma parte encarnada e outra desencarnada. Morte é um fenômeno natural que ocorre quando o espírito não consegue mais utilizar seus órgãos físicos para assimilar e transformar o fluido cósmico universal ou energia cósmica universal em fluido vital. Ele não consegue mais. Então, o órgão degenera e acontece um efeito dominó, pois são interligados, os órgãos são interligados. Um órgão sofre, afeta o outro, que afeta o outro, até não ter mais jeito. O corpo morre e o espírito o abandona, para não mais voltar a esse corpo. Isso é morte. Existem dois tipos de vida: a vida física, orgânica, que quando o ser morre, o fluido vital retorna ao todo. E a mente é a fonte de luz incriada. Falamos em vídeos anteriores, a centelha divina, ela se exterioriza com o seu Cristo, sem se desligar da fonte. Quando a centelha se exterioriza da fonte, ela sai com o seu Cristo, que é a perfeição daquela fonte, sem se desligar jamais. Essa ligação é que proporciona a vida eterna do Espírito. O Espírito não pode morrer nunca. No plano divino, para a manifestação de um Cristo no planeta Terra, considerou duas situações. Primeiro, o transcorrer normal da missão sem nenhum problema. Segundo, o transcorrer acidentado por causa da ignorância humana. Na preparação da vinda de Jesus ao planeta foi considerada essas duas situações. Uma normal e a outra anormal. No primeiro caso, Jesus se manifestaria na terra, como planejado, disseminaria o seu evangelho, ensinando tudo o que realmente ensinou, sem faltar especialmente com os exemplos. Tudo normal. E no final, retornaria ao seu reino, desmaterializando-se do mesmo jeito que se materializou. No segundo caso, o respeito ao livre-arbítrio humano foi mantido pela espiritualidade superior. Eles contavam com isso. Era um cordeiro celeste no meio de lobos selvagens. Tudo podia acontecer. Agora perguntamos: e se Pilatos, Herodes e os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, tivessem assumido e dissessem ao povo judeu: neste homem ninguém toca. Ele está sob a proteção de Roma e com a autorização do imperador. Aquele que atrapalhar a missão de Jesus será julgado e preso. E só Deus sabe o que mais. E se isso tivesse acontecido? Duvido que alguém tocasse em Jesus. Desculpe.
Mas, infelizmente, a humanidade representada por Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, etc., não permitiram a normalidade. E a humanidade, com essa demonstração de ignorância, provou que continuava nos patamares inferiores da evolução. Até hoje, aquele povo sofre, depois de mais de 2000 anos, quando o grito daquela multidão enfurecida e sedenta de sangue entoou pelos ares de Jerusalém, aspas, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Está registrado em Mateus capítulo 27, versículo 25. E está caindo até hoje, não o sangue de Jesus, mas deles mesmos, os judeus. Ô boca! Como tudo tinha que parecer normal, e era, Jesus foi levado àquela cruz infamante. Depois de todas as humilhações sofridas, e pregado nela entre dois malfeitores. Não vou me prender a detalhes, pois os irmãos conhecem perfeitamente o que aconteceu. Mas não posso deixar de esclarecer um ponto que não aceito de maneira nenhuma. Jesus estava ladeado por dois ladrões, Dimas e Gestas. O bom ladrão diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele cenário, o céu escuro, a agitação da multidão, choro, gritos das pessoas e dos soldados romanos tentando afastar o povo. No meio de toda essa confusão, alguém ouviu um grito: meu Deus, por que me abandonaste? Ou Eli, Eli, lama sabactane. Meus amigos, por inúmeras razões, Jesus jamais deu um grito desses. Jamais. Os seguidores de Jesus, os primeiros cristãos que eram terrivelmente perseguidos, presos, torturados, mortos a fio de espadas, flechas, lanças, queimados vivos, levados aos circos para serem estraçalhados e comidos por tigres, leões, onças, etc. Animais famintos. A história registra que muitos deles morriam cantando, louvando e glorificando ao nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que eles tinham em Jesus lhes dava força para enfrentar qualquer que fosse o perigo. Morriam cantando. Tem lógica? Um espírito que, entre outras coisas, disse: o Pai está em mim e eu nele. Eu e o Pai somos um. Ora, se ele sabia que Deus estava nele, não tem lógica a pergunta:
por que me abandonaste? Esse grito partiu do bom ladrão, Dimas, quando viu Jesus dar o último suspiro e inclinar a cabeça. Ele, Dimas, se desesperou, porque Jesus havia prometido a ele que o levaria. Então ele, que considerava Jesus um Deus, exclamou: Eli, Eli, lama sabactani. Agora vejam uma coisa. Mateus e Marcos falam no seu evangelho: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus e Marcos. Lucas diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E João diz: tudo está consumado. E o único apóstolo que estava aos pés da cruz era João, o evangelista. Foi o único que ouviu as últimas palavras de Jesus e registrou. Em quem acreditar? Em João, é claro. Foi esse discípulo amado a quem Jesus disse: Filho, eis aí a tua mãe, e a ela a grande Maria de Nazaré. Mulher, eis aí o teu filho. Desde esse instante, ela passou a ser considerada a mãe de todos os homens. Uma pequenina observação, mas importante. Ao dizer para Maria, mulher, Jesus não estava faltando com respeito a ela, não. É que no árabe, aramaico antigo, mulher significava senhora. Ao ter rendido o seu espírito, Jesus, Espírito, se afastou daquele que foi o seu corpo terreno e aguardou os acontecimentos para cumprir o que os profetas disseram e o que ele mesmo disse: derrubem este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E os judeus pensaram que ele estava falando do templo de Salomão, quando ele falava do seu próprio corpo. A partir dali, levaram e colocaram o seu corpo em uma espécie de caverna. Não falamos de túmulo, porque na realidade ele não foi enterrado. 3 dias depois, ele ressuscitou, como havia prometido, e os evangelhos nos confirmam. O seu corpo sumiu, ou seja, foi desmaterializado. Quando um corpo comum morre, pertencente a um homem comum, até hoje, ninguém nunca viu esse corpo sumir, desmaterializar-se. O normal é ele ir se consumindo à medida que o tempo passa, até ficar somente o esqueleto. Isso é o normal. Com o corpo de Jesus, não. Ele desmaterializou-se. Isso nos prova que aquele corpo não era constituído do material igual ao corpo normal dos homens. Após isso, ele se manifestou espiritualmente por várias vezes, dando as suas últimas instruções aos seus apóstolos e discípulos. E no dia programado, ele retornou ao seu reino com a sua corte celestial e com a coroa da vitória brilhando na sua mente crística. E nós, a humanidade,
ficamos com um extraordinário débito para com esse espírito querido, por tudo que ele fez e continua fazendo por amor a cada um de nós. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Jesus. Muitos irmãos anti-rostanguistas se reportam à opinião de Kardec no seu livro A Gênese. O meu é da LAC, tradução de Silvia Pereira, e a apresentação de Herculano Pires, Núcleo Espírita Caminheiros do Bem, página 338 e 339, capítulo 15, Desaparecimento do corpo de Jesus. Eles vão buscar aqui, na opinião pessoal de Kardec, para apoiar seus pontos de vistas baseados na má vontade. Como se Kardec fosse infalível ao emitir uma opinião pessoal nesse caso. Tanto é verdade que na confecção de O Livro dos Espíritos, a equipe espiritual que ditou esse livro a Kardec detectou uma falha numa questão e mandou que Kardec corrigisse. Porque os espíritos não interferiram em outras questões, como, por exemplo, a geração espontânea? Porque era a opinião pessoal de Kardec e que um dia ele mesmo poderia mudar. Agora, o Livro dos Espíritos, não. Ali era ensinamento dos espíritos e não podia conter falhas. Quando Camille Flammarion disse que Kardec era o bom senso encarnado, ele se referiu a Kardec encarnado. Agora eu pergunto, e se Kardec no mundo espiritual mudou de opinião a respeito do corpo fluídico de Jesus, como é que ficam os detratores da obra de Rostang? A história e a própria doutrina espírita registram inúmeros exemplos de homens ilustres que tiveram suas opiniões aqui na Terra, mas quando chegaram no plano espiritual, que tiveram contato com a verdade, eles mudaram de ideia. Isso faz parte do progresso do espírito. Por exemplo, Judas, o Iscariotes, Napoleão, o próprio Tomé, que mais tarde veio como Kardec, Paulo, aqui mesmo na Terra, Humberto de Campos, quando criticou Parnaso de Além-Túmulo, reformador da FEB, maio de 1955, etc. Se for relacionar a quantidade de homens que mudaram de ideia, eu não vou terminar tão cedo. Pelo amor de Deus, ninguém está aqui criticando Kardec. Mesmo porque nós, espíritas, sabemos perfeitamente o valor desse espírito, da sua inteligência, do seu conhecimento, da sua dedicação e coragem, quando assumiu e cumpriu a missão de codificar a doutrina espírita. O que queremos deixar claro é que qualquer homem é passível de erros, de equívocos. O homem encarnado, por razões lógicas, pode perfeitamente errar, equivocar-se. O grande Santo Agostinho, que fez parte da equipe de espíritos elevados que trouxeram os ensinamentos para a codificação da doutrina espírita, quando estava na Terra, cometeu inúmeros enganos.
O grande Francisco de Assis, com toda aquela estrutura espiritual, cometeu enganos na sua juventude, até o momento de despertar e assumir de vez a sua missão. A obra de Kardec está e continuará intocável, porque é o Consolador prometido por Jesus como presente de luz para toda a humanidade. O reformador de abril de 1975, da Federação Espírita Brasileira, na sua página 90, traz um belíssimo artigo de Gilberto Guarino sob o título de Camões a Bittencourt Sampaio, onde dois vates se encontram, que pedimos permissão para transcrevê-lo. Em Jesus perante a Cristandade, segunda edição, 1902, eis o que diz Bittencourt, a página 20. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez corpo, e o corpo habitou entre nós. E Jesus tomou um corpo celeste, na frase do grande apóstolo dos gentios, e veio habitar entre os homens, dando cumprimento às profecias, oferecendo-lhes os elementos de salvação, a troco do seu precioso sangue. E mais adiante, a página 26, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Carne, mas há corpos celestes e corpos terrestres. Teve necessidade de tomar um corpo, o corpo aparente de homem, e como tal apresentar-se ao mundo. E no parágrafo seguinte, nós não conhecemos em todas as suas evoluções as leis dos fluidos, mas parece-nos que os espíritos, designados a acompanharem o nosso divino mestre na sua missão sobre a terra, foram buscar na flor da vide e na flor dos trigais os elementos que deviam compor o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E prossegue. Para nós espíritas, isso já não é uma hipótese, é uma verdade perfeitamente confirmada. O espírito toma de uma flor, fala perder a coesão de suas moléculas, transformando-a em fluidos, e quando a sua vontade assim o quer, reúne os mesmos fluidos, produz a coesão das moléculas e restabelece a mesma flor. O fluido tirado da flor da vide, da flor dos trigais, foi esse que concentrou-se no seio da Santíssima Virgem, dando-lhe as formas da prenhez, forma que tanto molestaram o justo varão José. Diante de tanta riqueza, tanta magnificência, o que resta fazer senão adquirir mais certeza a respeito do que já é tão puro e lógico? A flor da vide e a flor dos trigais. Eis a razão por que Jesus disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue. No trigo está o princípio do pão, na videira reside a essência do vinho. Não era pão e não era vinho que Jesus tinha nas mãos? Eis o que Jesus veio ao mundo por virtude do Espírito Santo, que no mundo penetrou como o sol pela vidraça, assim como um cristal o sol traspassa. Maria será sempre a sacrossanta e pura flor da humanidade. José, espírito evoluído, mas inferior a Maria, o companheiro aos olhos dos homens, tranquilizados pela visita do anjo. E a humanidade negra, irredutível, continua a seu próprio estorvo, o óbice à sua própria felicidade. Observação. Helena Petrovna Blavatsky, em sua A Doutrina Secreta, tomo 2, assevera: o trigo jamais foi encontrado em seu estado silvestre. Ele não é produto da terra. Todos os demais cereais foram achados em sua forma primitiva. O trigo
vem desafiando todas as pesquisas. Deixamos ao caro ouvinte a conclusão sobre essa curiosa informação. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Registrado em João capítulo 8, versículo 46. Vejam o que diz Paulo na Epístola aos Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. E no versículo 8 arremata: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem diz isso é Paulo. Na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo e versículo 7º e 8º, ele diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, homem, fazendo-se semelhante aos homens. No versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mais uma vez, recorremos à Federação Espírita para fazer uma transcrição de uma parte extremamente importante que vem auxiliar e comprovar o assunto que estamos desenvolvendo. Essa transcrição consta do prefácio assinado por Idalício Mendes, na obra lindíssima do nosso querido Manuel Quintão, em O Cristo de Deus, página 21, 22 e 23 da FEB. O ilustre codificador em O Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, página 27, de 1976. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, são ininteligíveis, parecendo alguns até disparatados por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. O problema está talvez na falta de seriedade no estudo do Espiritismo, e acrescentaremos também do Evangelho, pois em ambos se encontram passagens que levam à compreensão nítida de que Jesus, pela sua hierarquia moral e espiritual, infinitamente superior a de todos nós, pobres terrícolas, somente poderia ter baixado a este planeta com um corpo fluídico na aparência carnal. Tem-se insistido no sofisma, já desmantelado por Leopoldo Cisne, Manuel Quintão, Guilhom Ribeiro, Ismael Gomes Braga, Antônio Luiz Saião, além de Bittencourt Sampaio, outro espírito de nobre e elevada envergadura, com o fim de opor entraves à difusão de os quatro evangelhos, mas o progressivo aumento da tiragem dessa notável obra mediúnica constitui prova evidente e cabal de que aumente também progressivamente o número de seus estudiosos leitores. Sendo a doutrina espírita de caráter essencialmente progressivo, é cabível aqui a reprodução de mais este trecho da sua autoria, para se aceitar o fato de seu lançamento de Os Quatro Evangelhos por João Batista Rostang, como enorme passo à frente e em grande avanço no estudo do Espiritismo evangélico. Não lhe cabe à doutrina fechar a porta a nenhum progresso, sob pena de se suicidar. Assimilando ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Nós vamos ficar por aqui com o coração cheio de alegria pelo que esse trabalho nos proporciona.
na certeza de que estamos oferecendo aos companheiros conhecimento dessa doutrina maravilhosa, fonte inesgotável de conhecimento, que é a doutrina espírita. Mostro mais uma vez o nosso livro. Jesus o Cristo não nasceu nem morreu neste planeta. Peço aos companheiros que divulguem esses vídeos para que outros irmãos possam ter a mesma felicidade de adquirir esse conhecimento. E peço à nossa mãe querida, a grande Senhora de Nazaré, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe a todos e que possamos prosseguir na divulgação desta doutrina que nos faz tanto bem. E eu tenho certeza que muitos irmãos estão sendo beneficiados. Mãe querida, abençoe esses companheiros que nos acompanham. Abençoe seus lares, seus familiares. E nós temos a certeza de que nosso Senhor Jesus Cristo está à frente, como um farol a iluminar a nossa estrada. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos envolva com o seu amor. Muito obrigado, Sagrada Soberana. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, amigos e benfeitores espirituais. Muito obrigado. Carlos luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Sejam felizes. Nossa Senhora vos cubra de graças. Graças a Deus. Que assim seja.